Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente para resolver mais um exercício aí com vocês, tá? Então é o nosso exercício número 5, tá? Dessa série tração com pressão, tá? Só que agora é o segundo exercício, incluindo esse tópico aqui de cisalhamento, tá bom? Então vamos ver aqui uma aplicação rápida, tá? E na sequência a gente faz o exercício. Então, só para vocês contextualizarem aí a aplicação do cisalhamento, né? Principalmente o cisalhamento duplo, que a gente fala aí em alguns exercícios, tá? Então, a gente tem um exemplo de uma conexão parafusada, composta aqui de um garfo, um parafuso e uma chapa, né? Então, esse garfo é essa peça que faz essa volta toda aqui, tá bom? E uma chapa aqui no meio, né? Então, o que a gente imagina? Você vai puxar, né, essa estrutura, ou seja, você vai tracionar essa estrutura, e aí a gente vai pensar, por enquanto, unicamente no parafuso, né? Então, se tiver que dar algum problema no parafuso, né, o que vai acontecer com ele? Então, no limite, aí, no extremo, né, o que vai acontecer? Você vai separar esse parafuso em 3 pedaços. Por quê? Porque aqui no contato entre duas chapas, por exemplo, aqui, ó, MN, imagine uma reta MN aqui, tá? Você pode ter um corte no parafuso. Mas nessa outra reta aqui, ó, de P para Q, na horizontal também você pode ter outro corte, tá bom? Então, o pedacinho aqui do meio seria esse pedacinho aqui em evidência para a gente. Então, a gente nota que tem duas regiões de corte, se a gente analisar esse pedaço aqui do meio, tá? Então é isso que é o cisalhamento duplo ou corte duplo. Tá? Só para contextualizar um pouquinho melhor, né, a gente tem aqui que seria uma aplicação semelhante a essa. Percebam que essa conexão parafusada se assemelha muito aqui, né, a região aqui do garfo, né, em contato com a roda de uma bicicleta. Então você tem o mesmo garfo, né, semelhante a isso, né, e aí ao invés da chapa você tem a roda aqui da bicicleta. Tá? E aí, para unir tudo isso, você tem um parafuso no meio. Então, imagine você está andando aí com a sua bike, você bate num buraco, né? Você solicita esse parafuso, né? E aí, se por um acaso esse impacto for suficiente para romper o parafuso, né? Muito provavelmente você vai ter uma condição aqui de cisalhamento, tá bom? Então, é só para contextualizar. Então, duas coisas. O corte duplo vai acontecer sempre que você tiver aqui, ó, esse sanduíche de 3 chapas, tá bom? Então, tem o contato da primeira com a do meio, um corte, a contato da do meio com essa segunda, outro corte. Tudo bem? Então, vamos ao nosso exercício de hoje. O nosso exercício de hoje, a gente vai tratar direto uma junta rebitada, né? O que é a junta rebitada? É uma junta composta de chapas e unidas por rebites. Tá? Então, esses elementos que a gente está mostrando para vocês, por exemplo, parafuso, um pino, rebite, né? São elementos de ligação. O que é elemento de ligação? Ele faz a ligação de uma chapa com a outra, né? Então, por isso, normalmente aí em alguns livros vocês encontram o tópico chamado de ligações, né? Por que ligações? Então, você usa esses elementos para juntar ou ligar aqui, né, alguns componentes, tá bom? Esse exercício a gente tirou da apostila do professor Renato Miranda, né? Que foi professor da FEI aí por bastante tempo. Tá? E é um exercício bem interessante para a gente aplicar esses conceitos. Então, esse exercício, ele quer que a gente determine a força P, né? A máxima força P que pode ser aplicada nessa estrutura, considerando 4 possibilidades de falha. Né? Claro que a gente não quer que nada sofra fratura, nada vai falhar, né? Mas a gente vai avaliar essas possibilidades. Quais são? Cisalhamento nos rebites, que é basicamente, né, o tópico principal aqui, mas a gente vai acrescentar análise também em tração nas chapas, esmagamento nas chapas e cisalhamento nas chapas. Então, uma avaliação para o rebite, apenas cisalhamento, e para chapas, 3 avaliações, ou seja, tração, esmagamento e cisalhamento. Tá? Vamos dar só uma limpada aqui nos dados? Ficar melhor da gente ver. Ó.
Então, deixar aqui só os dados que interessam para a gente, e aí eu vou passar aqui para vocês algumas coisas, né? Então, a gente tem duas vistas nesse desenho, né? Essa vista, a vista aqui de cima, né? A gente olhando de cima, a gente percebe a largura. Todas as chapas têm a mesma largura, né? Que vai dar B mais 2B mais B, dá 4B. E o B é 15 milímetros, então vai dar largura total de 60 milímetros, tá bom? Temos a espessura da chapa, então a chapa de baixo e a chapa de cima é espessura E, e a chapa do meio, ela tem uma espessura maior, é igual a 2E. Cada E vale 5 milímetros, então a espessura da chapa de cima e de baixo, 5 milímetros, e a espessura da chapa do meio igual a 10 milímetros. Tá bom? Outra informação, ele fala que tem os rebites, né? Então, total aqui na nossa estrutura, 4 rebites, e cada rebite tem um diâmetro igual a 5 milímetros, tá bom? Logo, o furo na chapa a gente vai considerar igual, um furo de 5 milímetros para você colocar, posicionar esses rebites, tá bom? A última cota que aparece aqui, essa cota C, bastante importante para o cisalhamento da chapa, que a gente vai ver na sequência, tá? Então, seria a distância do centro do rebite até a borda da chapa. Percebam, né, que aqui na borda da chapa superior, a cota é C, e essa cota C que está do lado esquerdo aqui, ó, é do centro do pino, alinhado aqui, ó, com o final da chapa do meio, tá? Ou seja, do centro até a borda da chapa do meio, eu tenho uma cota C, né, com o mesmo valor, ou seja, 15 milímetros, tá bom? Para fazer as continhas aí que ele pediu, né, cisalhamento do rebite, foi dada a tensão admissível e as avaliações das chapas também foram dadas todas as tensões admissíveis, tá bom? Vamos trabalhando aqui e aí a gente vai substituindo esses valores. Só um detalhe aqui, né, antes da gente resolver efetivamente o exercício. Essa força P que a gente aplica aqui, né, não são duas forças P, é uma só, né? Então, basicamente, o que você tem que imaginar? Que um lado da estrutura está preso, né? Imagine que o lado esquerdo aqui esteja fixado, engastado. E do lado direito, você vai lá e aplica uma força de tração, uma força tracionando todo esse conjunto, tá bom? Então, essa força que aparece aqui do lado é uma força de reação para garantir aí o equilíbrio, tá? Isso é uma observação muito importante. E aí, para avaliar essa estrutura, você vem avaliando, por exemplo, da direita para a esquerda, por exemplo, aí é critério seu, tá? Então, eu venho aqui e imagino um corte, analiso o que tem que analisar nesse primeiro corte. Eu venho aqui na região dos furos, imagino um corte, e aí analiso o que tem que ser analisado, e por aí vai. O que você vai perceber? Né? Que na hora que chegar aqui no meio, o lado da esquerda, né, você vai ter as mesmas informações do lado da direita, ou seja, lado esquerdo igualzinho ao lado direito, existe então uma simetria, e quando isso acontece, pessoal, vocês não precisam analisar todo o componente. Tá? O que a gente faz? A gente imagina um corte nessa região onde tem a simetria e analisa só o lado da direita ou só o lado da esquerda. Aí você escolhe, é critério seu. Por quê? Depois que eu terminar de analisar esses resultados e for calcular os outros, eu vou ter as mesmas respostas. Então, não faz sentido eu calcular isso e depois calcular isso aqui, tá bom? Então, já vou imaginar esse corte, já vou olhar apenas para metade da estrutura, isso vai facilitar bastante aí o nosso cálculo, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Então, ó, já deixei a nossa estrutura cortada, tá bom? Ou seja, vou analisar apenas metade dela e vou calcular a força máxima pelo item A, que é avaliar o cisalhamento dos rebites. O que foi dado? Tensão admissível 75 megapascal e você vai ter que aplicar esse critério de resistência, ou seja, a tensão atuante, que é força cortante pela área, tem que ser menor ou igual a tensão admissível, ou seja, esse valor aqui de 75, tá bom? Lembra lá que eu mostrei aquele garfo para vocês, né? Então, onde que esse pino poderia ser cortado, né? Então, olha só,
né, eu vou colocar aqui, ó, duas linhas vermelhas, mostrando que seria a região do corte. Para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui o que a gente chama de diagrama de corpo livre, ou seja, eu tiro a peça que eu quero avaliar e desenho aí, né, ela já cortada, tá bom? Então eu tenho 3 pedacinhos aí desse rebite, coloquei grandão aí para vocês enxergarem. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a força P aplicada nessa parte do meio, né? Ou seja, onde está essa chapa do meio, e temos um pedaço para cima e um pedaço para baixo. Para manter o equilíbrio, a soma de forças horizontais tem que ser igual a zero, ou seja, vai dividir P sobre 2 para cima e P sobre 2 para baixo. Tá? Então, basicamente aqui, turma, o que a gente faz? Você pode escolher qualquer pedacinho aqui para estudar o cisalhamento. Eu tenho por preferência olhar para o pedaço do meio, tá bom? Mas tanto faz, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, eu já justifico, tá? Então, o que eu vou imaginar? O pedaço do meio, eu tenho que contabilizar 2 cortes, tá? Ou seja, o corte aqui em cima, o corte aqui embaixo, e a força que eu aplico é força P. Se você quiser analisar o pedaço de cima, por exemplo, quantos cortes você tem aqui? 1. Mas qual que é a força que você aplica? P sobre 2. Ou seja, proporcionalmente vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então eu vou olhar o pedaço do meio. Beleza. Além disso, né? O que eu vou fazer aqui, ó, né? Eu não posso esquecer que nessa metade que eu estou analisando, eu tenho 2 rebites, tá bom? Cada rebite sofre 2 cortes e eu tenho um total de 2 rebites, ou seja, eu só estou analisando a metade da estrutura por conta da simetria, tudo bem? Então, metade aqui, eu estou vendo 2 rebites e cada rebite 2 cortes, ou seja, quantas áreas de cisalhamento eu preciso considerar, ou seja, quantas áreas dessa? Eu tenho 4 áreas no total, tá bom? Então, na hora que eu fizer força sobre área, a força é a força P, né? Eu multiplico a área por 4, porque são 2 rebites, vezes 2 regiões de corte em cada rebite. A área πd² sobre 4, o diâmetro, né, do rebite 5 milímetros, isso tudo menor ou igual a 75. Resolvendo essa conta, a gente chega aqui no resultado de 5.890 newtons. Essa é a força máxima, por isso está aqui menor ou igual, tá? Força máxima que eu posso aplicar no rebite para não acontecer nenhum problema, tá? Se eu aplicar uma força maior que essa, pode dar algum problema. Eu não quero isso, tá bom? Então, a força menor, né, do que 5.890 newtons, tá bom? Então, se, né, fosse avaliar só o rebite, essa só já era a nossa resposta. Mas eu tenho que analisar possíveis problemas nas chapas. E aí a gente avalia, calcula tudo e no final a gente conclui qual que é a força máxima que pode ser aplicada, tá bom? Então vamos ao item B, aí na sequência. Então, pessoal, no item B, a gente vai analisar tração na chapa, tá? Deixei aqui, ó, de novo, nossa metadinha aqui, tá bom? Vou imaginar cortes transversais na chapa, mas perceba, se eu cortar numa região maciça, né, vai ser difícil eu conseguir romper por tração. Onde que está a maior chance de você romper essa chapa por tração? Vai estar aqui na região dos furos. Por quê? Você fez 2 furos, né, tirou o material para poder colocar um pino aqui dentro. Tá? Então, na hora que você traciona, pode ser que essa região sofra uma falha por tração. Então, olha como que fica. A gente imagina um corte nessa região, tá? Apesar de ter aqui, né, um sanduíche de 3 chapas, você escolhe analisar a chapa de cima, a do meio ou a de baixo, né? Então, você tem que analisar essas 3 chapas para ver qual que é a mais crítica. Tá? Nesse caso aqui específico, tanto faz olhar para a chapa do meio ou para a chapa de cima ou a de baixo. Proporcionalmente vai dar o mesmo resultado. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Mas fique atentos que às vezes a gente tem que analisar todas as chapas para depois concluir qual que é a resposta final, tá bom? Então, ó, analisando a chapa do meio primeiro.
A chapa do meio, lembra que a espessura era 2E? 2E vale 10 milímetros. Então tá a espessura aqui. E a largura, eu falei que era 4 vezes B, então 60 milímetros, tá bom? E aqui aparecendo os dois furos, onde a gente cortou aqui, tá bom? Tensão admissível de tração na chapa, 280. Equação, condição de resistência que eu uso é força sobre área menor ou igual a tensão admissível de tração, ou seja, 280 megapascal. Ao substituir esse resultado, né, ou esses valores, a gente vai conseguir calcular a força P. Percebam que para calcular essa área, eu peguei a largura, 60, tá bom? Descontei 2 furos, menos 5, e multipliquei pela espessura, tá? Então, quem vai segurar a tração vai ser somente essa área achurada, tá bom? Então, calculei essa área, ela vai dar aqui em milímetros quadrados, isso menor ou igual a 280 megapascal. Ao calcular a força, vai sair em newtons, tá? Então, vai dar aqui 140 mil newtons, ou seja, 140 kilonewton, tá bom? Então, se eu aplicar uma força menor do que 140 kilonewton, eu não tenho problema com a chapa, tá? Essa é a nossa conclusão aqui. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer a conta para a chapa de cima, que é igual para a chapa de baixo, só para vocês verem aquela proporção que eu comentei, tá bom? Então, olha só. Então, eu imagino aqui, ó, de novo, o corte. Agora eu tiro a chapa de cima. E aí, qual que é a diferença? São duas. A chapa de cima tem uma espessura agora 5 milímetros, que era metade da outra, né? Que é 10. Eu tenho a mesma largura, 60 milímetros, e a força que eu vou aplicar, pessoal, não pode esquecer disso, é P sobre 2. Por quê? A força P está aplicada na chapa do meio. Vai dividir metade para cima e metade para baixo, tá bom? Então, não pode esquecer disso. Na hora que você substitui, né? Ou seja, põe aqui P sobre 2. E aqui a espessura, ao invés de 10, coloca 5, né? Imagine esse 2 descendo para cá, multiplicando 5, vai dar 10. Ou seja, proporcionalmente, o resultado é idêntico, 140 kN também, tá? Mas aí você tem que ficar atento, né? Nesse caso, a largura era igual e a espessura uma era metade da outra. Como você aplica metade da carga, proporcionalmente dá esse resultado. Então fique atento, exercício que não mantiver essa proporção, tá bom? Mas se tiver, escolhe uma das chapas, né? Faz a conta e já está resolvido o problema, tá bom? Então esse é o nosso resultado para tração na chapa. Faltam duas avaliações ainda. Então vamos aqui à próxima. Pessoal, a próxima que a gente vai fazer seria esmagamento na chapa. O que é esmagamento, né? Esmagamento é o contato entre o rebite e o furo, tá? Imagine que o furo vai pressionar, né? O rebite vai pressionar o furo da chapa. Você pode pressionar tanto, né, a ponto de você pegar a mão aqui e colocar, né, uma caneta e pressionar contra a sua mão, você vai ver que a parte de cima da sua mão, ela deforma, tá? É isso que é o esmagamento, é o contato do pino com o furo, o pino conseguindo deformar o furo, ou seja, o furo fica com um diâmetro maior do que deveria, e o rebite fica lá dentro com folga. O rebite com folga nesse furo, ele não trabalha, ele não segura esforço. Então, quem que vai segurar esforço? O vizinho dele. Então, vai sobrecarregar, né, o outro rebite. E aí, né, é uma bola de neve até chegar, né, à falha da nossa estrutura. Tá bom? Então, a gente tem que evitar esse esmagamento. O esmagamento nada mais é do que uma compressão localizada. Eu não vou calcular a compressão na seção toda, não. É uma compressão na região dos furos, tá bom? Na região dos furos. Então, essa força sobre área, né, a gente coloca aqui como tensão normal, só que coloca um índice aqui, esmagamento, para você saber que, apesar de ser compressão, é compressão localizada. Esse é o esmagamento. É só no contato entre duas peças, tá bom? Aqui do mesmo jeito que eu falei para tração na chapa, proporcionalmente
vai dar o mesmo resultado, analisando a chapa do meio, ou a chapa de cima, ou a chapa de baixo. Vou analisar somente a chapa do meio, tá bom? Então, olha só, como que eu calculo o esmagamento? É força dividido por área projetada, tá bom? Essa área projetada, né, é basicamente aqui, ó, é o diâmetro do furo vezes a espessura da chapa, tá? A rigor é o contato daquela calota esférica toda, né? Mas a gente não calcula a área, né? Abrindo essa meia circunferência. A gente calcula essa área, né? É a teoria aí dessa parte de tensão de esmagamento. A gente calcula como a área projetada. Imagina um retângulo ali, ó. Diâmetro vezes espessura. Bem simples aí o cálculo da área. Só não esquece, né, que você tem essa área e tem o outro furo também, tá bom? Não vai esquecer esse outro furo. Então a gente tem aqui, ó, né, a força dividido pela área. A área é 10 vezes 5, só que você está multiplicando por 2. Por quê? Tem essa área desse furo e a área do outro furo. São dois furos, ou seja, duas áreas esmagadas, tá bom? A tensão admissível ao esmagamento, 300 megapascal. Faz essa continha aqui, você vai chegar num valor, né? Vamos contar as casas, 1, 2, 3 aqui, ó, 30 kN de força para você provocar esse esmagamento, tá bom? Então essa é a resposta do ponto de vista do esmagamento. E para finalizar, vamos analisar aqui o cisalhamento da chapa, né? Então, basicamente, imagine que você tem o pino, né? O parafuso, o rebite, pressionando muito aí esse furo, vai pressionando, pressionando, chega uma hora que a chapa não aguenta e a chapa rasga. É isso que a gente está considerando, tá? Então, seria a próxima figura aqui, ó. Então, pessoal, o esmagamento pode evoluir para o cisalhamento da chapa. O que seria o cisalhamento da chapa, né? Você imagina um pino aqui dentro desse furo, imagina que ao aplicar os esforços, né, esse pino consegue deslizar aqui, ó, ou seja, rasgar essa chapa até chegar na borda. Então, para a gente, cisalhamento da chapa é quando o primeiro rebite, o primeiro pino, consegue chegar na borda da chapa, tá? O primeiro chegou, a falha já aconteceu, né? O cisalhamento já aconteceu, tá bom? Então, o que é importante a gente notar? Que um pino, um rebite, consegue cortar a chapa em dois pedaços, né? Imagina que ele está aqui no meio desse furo, ele vem deslocando aqui para frente e ele tira esse pedaço de material da frente dele, tá? Ou seja, tem área cisalhada do lado direito e área cisalhada do lado esquerdo, ou seja, cada pino, cada rebite provoca duas áreas cisalhadas na chapa. Veja que a gente tem dois aqui, né? Então eu tenho esse aqui direita e esquerda e esse aqui também direita e esquerda. Ou seja, nesse conjunto ou nessa configuração eu tenho 4 áreas cisalhadas para a chapa. Como que eu calculo essa área? Eu calculo essa área como sendo a distância do centro do furo até a borda da chapa, né? Então você pega o rebite que estiver mais perto da borda, tá? Basicamente é isso. A distância dele até a borda. Quanto vale? É aquela cota C que vale 15 milímetros, tá? Então, nesse caso também, as cotas são iguais, né? A gente tem aquela proporção de 2 para 1 em relação à carga e à força. Nesse caso, tanto faz olhar a chapa do meio, a de cima ou a de baixo, tá bom? Vou olhar só a chapa do meio. Então, como que fica aqui a nossa continha? Olha só. A força P que a gente quer achar, a área 15 vezes 10, ou seja, é a distância até a borda vezes a espessura da chapa. Essa é a área para calcular o cisalhamento da chapa, tá bom? Só que aí você vai multiplicar pela quantidade de áreas cortadas ou cisalhadas, que no caso deu 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, 2 para cada rebite, tá bom?
Isso tudo tem que ser menor ou igual a 120 megapascal, que foi o dado que o exercício passou para a gente. Tá? Então vamos aqui ao resultado final. Essa força, para não acontecer o cisalhamento, tem que ser menor do que 72 kN, 72 mil newtons, tá bom? Então a gente calculou aí várias forças, né? Nem lembro mais o valor da primeira. Vamos colocar aí a próxima tela, que seria um resumo dessas informações, tá bom? Então olha só. Então a gente calculou, analisando o rebite, cisalhamento do rebite, uma força máxima de 5,89 kN. Para tração na chapa, a força máxima é 140 kN. Para esmagamento, a força máxima é 30 kN. E para cisalhamento da chapa, 72 kN. Dessas 4 forças, você tem que escolher uma só para não acontecer problema em nenhum componente. E qual é, então, a força máxima que você pode aplicar com segurança? A força máxima é 5,89, ou seja, a menor delas, tá? Por quê? Se você aplicar qualquer outra aqui, o rebite já era antes disso, tá bom? Então você não pode perder nenhum componente aí. Tudo bem, turma? Então, qualquer dúvida, acione a gente, né? E até o próximo exercício aí. Até mais.